Bem-vindos a mais uma edição do Real Talks, com panorama geral do mercado imobiliário corporativo do terceiro trimestre de 2025. Eu sou a Daniela Mendes, consultora da área de locações de escritórios, e vou apresentar para vocês os principais destaques do setor nesse período. Começando pelas informações do mercado de São Paulo. Apesar da absorção bruta do terceiro trimestre de 2025 ter sido 30% inferior ao do mesmo período do ano anterior, o desempenho expressivo do primeiro semestre impulsionou o resultado acumulado, que atingiu 612 mil metros quadrados, superando o total registrado em 2024. Grande parte das movimentações foram motivadas pelo movimento de melhora de padrão de ocupação, com empresas buscando bom custo-benefício. Aproximadamente 59% da absorção bruta acumulada concentrou-se no mercado de classe A+, mesmo diante de uma atividade mais tímida no mercado AAA durante o trimestre. A absorção líquida acumulada encerrou o terceiro trimestre em 180 mil metros quadrados, representando uma queda de 25% com relação ao mesmo período de 2024. O novo estoque acumulado somou 107 mil metros quadrados, volume aproximadamente 29% inferior do mesmo período do ano anterior. Com metragem transacionada reduzida e novo estoque controlado, as taxas de vacância permaneceram estáveis. O mercado geral fechando em 17,6% e o mercado AAA em 11,9%. Esse cenário reforça uma tendência de estabilidade nos valores de locação. Desempenho por região. O eixo corporativo Pinheiros Rebouças e a região da Zona Sul entre as avenidas Berrini, Xúquer e Zaidan continuam registrando uma forte absorção, impulsionados pelo bom custo-benefício. Em contrapartida, a região da Faria Lima JK enfrenta uma baixa liquidez, reflexo da alta nos valores de locação. Já na Paulista, o volume menor de transações decorre principalmente da escassez de oferta de qualidade. Focando agora no mercado do Rio de Janeiro. O mercado carioca apresentou um forte desempenho no terceiro trimestre, com 69 mil metros quadrados de novas locações. Metade desse volume concentrado na região da Cidade Nova. O destaque foi para a locação de 35 mil metros quadrados para uma instalação em um complexo hospitalar no antigo edifício da Universidade Petrobras, configurando a maior transação do ano até o momento. Com isso, a absorção bruta acumulada encerrou o trimestre em 171 mil metros quadrados. Olhando agora para o novo estoque. Após 4 anos sem entregas especulativas, foi inaugurado o edifício Aliança da Bahia, localizado no centro com 16 mil metros quadrados BOMA. A absorção líquida acumulada alcançou 53 mil metros quadrados, o maior volume desde 2012. Esse desempenho contribuiu para uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de vacância do mercado geral, que fechou em 26,1%. Nos edifícios de classe A+, a queda foi ainda mais expressiva, 1,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, a menor taxa dos últimos 10 anos. Tendências regionais e valores de locação. O centro do Rio de Janeiro volta a ganhar protagonismo nas locações. Apesar do cenário positivo, a expectativa é de manutenção dos preços no curto prazo. Já nas regiões da Zona Sul e de Botafogo, começam a surgir sinais de valorização nos valores de locação. Esse foi o resumo do terceiro trimestre do mercado de escritórios de 2025. Vou deixar vocês agora com o Pedro Amaral para falar um pouco sobre o mercado de industrial. Obrigada. Muito obrigado, Dani. Eu sou Pedro Amaral, consultor sênior da área de locação industrial e logística. Trago um resumo do terceiro trimestre de 2025 dos 3 principais mercados logísticos do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Começando pelos dados de São Paulo. O mercado segue aquecido e atingiu um marco importante. A absorção bruta acumulada já igualou todo o volume de 2024, totalizando mais de 2 milhões e 300 mil metros quadrados, com 60% dessa movimentação realizada no raio de até 30 km da capital. Analisando especificamente o terceiro trimestre, a absorção bruta foi de 917 mil metros quadrados, um crescimento de 55% em relação ao mesmo período de 2024. Esse elevado volume de locações foi sustentado pela expansão do e-commerce e do varejo. Já a absorção líquida, que mede o crescimento do mercado, também surpreendeu, com 480 mil metros quadrados, uma alta de 113% frente ao terceiro trimestre de 2024. O volume acumulado anual também superou em mais de 7% todo o ano passado, reforçando a transformação digital do consumo. Mesmo com um cenário macroeconômico desafiador, o ritmo das novas construções se mantém saudável, com um novo estoque de 290 mil metros quadrados, sendo 80% dessa área concentrada no raio de até 30 quilômetros, alinhado com as regiões de maior procura, como Cajamar e Barueri. Como consequência, a taxa de vacância caiu para 8%, atingindo o menor patamar dos últimos 14 anos. Mercados como São Paulo capital, Barueri e Jundiaí apresentam vacância abaixo de 5%. Por fim, esse cenário tem impulsionado os preços pedidos pelos desenvolvedores, que seguem alta em praticamente todas as regiões.
chegando próximo a R$ 50 o metro quadrado em localizações estratégicas. Esse movimento reforça a viabilidade de novos projetos e reacende o interesse dos investidores em expandir para diferentes regiões do mercado. Passando para o mercado de Industrial Parks do Rio de Janeiro. A absorção bruta acumulada até o terceiro trimestre do ano foi de 244 mil metros quadrados, muito próximo da média dos últimos 5 anos do mesmo período. Porém, nesse mercado, o setor que mais se movimentou foram os operadores logísticos, para atender o consumo local. Já a absorção líquida apresentou um volume mais modesto, totalizando 28 mil metros quadrados no acumulado do ano. O destaque positivo desse mercado fica na taxa de vacância, que continua em queda, atingindo 11,8%, que é o menor nível desde 2014. É uma queda de 4 pontos percentuais nos últimos 12 meses, reforçando a tendência de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Os preços pedidos pelos incorporadores têm aumentado, especialmente na Rio 30, que é a principal região do mercado, trazendo oportunidade para novos desenvolvimentos que unam uma boa localização e aderência ao perfil da demanda local. Por fim, trazendo os números do mercado de Minas Gerais. O estado mantém um ritmo forte de locações e já ultrapassa em 21% todo o volume de 2024 em absorção bruta, totalizando 680 mil metros quadrados, com destaque para a Extrema, que apesar da discussão fiscal, mantém um ritmo forte de locações, além da região metropolitana de Belo Horizonte. O e-commerce e os operadores logísticos se destacaram igualmente como os principais tomadores de área, representando 85% das movimentações. A absorção líquida também está em alta, totalizando 430 mil metros quadrados, praticamente o dobro do ano passado inteiro, reforçando o crescimento no mercado. O novo estoque tem se mantido em um nível controlado, sem novas entregas esse trimestre, e a baixa taxa de vacância, atualmente em 7%, é um estímulo para novos desenvolvimentos da região. Esses foram os principais destaques do terceiro trimestre de 2025. Agradecemos por acompanhar mais uma edição do Real Talks. Continue nos seguindo para mais insights e tendências do setor. Obrigado!